Esse Bruno Arleu é uma porcaria. Ele como árbitro é uma grande desgraça. É tudo árbitro com QI negativo, velho. É tudo árbitro ruim. E nada acontece contra eles. Daqui a pouco ele vai ser promovido, quem sabe, um evento aí mundial da FIFA, uma Copa do Mundo. Mas não dá pro Corinthians aí se esconder somente atrás do erro da arbitragem. Cara, não dá, Lele. Pro Romero perder o gol que ele perdeu, cara a cara com o goleiro, mano. Bora, fiel, se liga no que o Mano e a Lele falaram sobre o jogo de ontem, sobre o erro da arbitragem aí que marcou um pênalti ridículo contra o Corinthians. O Mano aí foi bem enfático na sua análise e a Lele também tem informação sobre contratação. O Corinthians que parece que voltou a tentar negociar com o Elinho, ex-Bragantino, que tá hoje no Toluca do México. Se liga nas informações. Porém, cara, eu acho que vai ser muito difícil contratar nesse mês de temporada, hein? Ainda mais jogadores de ataque, e qualquer jogador aí tá inflacionado, qualquer atacante vale 30 milhões, então tá complicado. Deixa seu like, se inscreve aí, comenta após o vídeo o que você achou da análise do Mano, da Lele. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E as manchetes do Corinthians! As novidades do Corinthians dando gol dos outros aí. Vamos lá, primeiro, com relação aí à música e ao placar. Não deveriam ter nenhuma das duas coisas. Por que assim não deveria? Não perdeu? Em protesto, mas é que tá, uma coisa é você perder, outra coisa é você ser garfado. É diferente. Não, perdeu. Mas dá notícia aí, daqui a pouco a gente Vamos fala. lá, inclusive, falar sobre isso, né, mano? Que é uma coisa muito importante que aconteceu. O Corinthians enviou um ofício à CBF reclamando da arbitragem do jogo, né? Principalmente do árbitro aí, o Bruno Arleu de Araújo, né? Reclamando aí que foi uma péssima atuação dele, que foi um absurdo o pênalti dado contra o Corinthians, né? E tá esperando uma resposta da CBF. Saiu o VAR, também não ficou muito claro, né, mano? Que eles foram contra o VAR ali, né? Ô Mota, pra falar a verdade, velho, esse Bruno Arleu é uma porcaria. Ele como árbitro é uma grande desgraça. Ele sempre foi. Esse cara foi o mesmo que marcou aquele pênalti pro Palmeiras contra o Sport, naquele pênalti em cima do Veiga lá, que foi um absurdo. Ah, foi pênalti? É, foi sim. Foi pênalti? Outro absurdo que ele cometeu foi aquele pênalti que ele deu pro Grêmio contra o Bahia também, que o goleiro sai e nem pega na bola. Aquele foi escabroso. Aí que tá, são dois pênaltis, Sombra, que ele já deu no Campeonato Brasileiro, que foram ridículos. E esse cara, pasmem, ele tem um brasão FIFA no peito. Esse cara é uma porcaria, velho. É uma porcaria, é uma desgraça de árbitro. Assim como essa outra porcaria chamada Rafael Trace, que tava lá no VAR. Porque o Bruno Arleu, dentro de campo, ele não marcou o pênalti. Aquele lance lá, Sombra, o Kaká, e vão falar, mas é imprudente. Gente, o futebol, ele tem as suas imprudências, é óbvio. É jogador que vai levantar demais o pé, é jogador que vai chegar no carrinho um pouco mais forte, é jogador que vai fazer um movimento antinatural com o braço. Tudo isso tem que ser analisado dentro da jogada. E por mais que o Kaká tenha levantado o pé, na hora que o jogador do Bragantino tá indo pra disputa da bola, o Kaká tá recolhendo o pé. Aquele pé do Kaká não é suficiente, primeiro, para ter um impacto no jogador do Bragantino. Segundo, para interromper a passagem do cara. É nítido que o cara valoriza. E jogador brasileiro, ele dá uma de malandro porque ele sabe que tem um monte de árbitro incapacitado para apitar jogo aqui. É tudo árbitro com QI negativo, velho. É tudo árbitro ruim. E repito, cara, esse cara tem um brasão FIFA no peito, essa desgraça desse Bruno Arleu. Ele vai até o monitor, ele vê a jogada e ele tem a pachorra de marcar aquele pênalti. Sendo que ele já tem um histórico de 2 pênaltis ridículos marcados no Campeonato Brasileiro. E sabe o que vai acontecer com ele como punição? Nada. Absolutamente nada, porque a Comissão de Arbitragem e a CBF são duas instituições ridículas também. A arbitragem brasileira é um lixo, justamente porque cidadãos desse tipo aí, eles cometem essas atrocidades contra os clubes e nada acontece contra eles. Daqui a pouco ele vai ser promovido, quem sabe, para um evento aí mundial da FIFA, uma Copa do Mundo, quem sabe. Um mundial de clubes, quem sabe. Cara, não dá, mano. Não dá, Lele, pra admitir isso daí. Esse negócio de ofício, né, mano? A gente sabe Resolve que, infelizmente, não vai mudar nada. Não fez nada, Exatamente. Pra dar uma resposta ali, né, como... A questão de não fez nada. Tá fechado, seu Mickey. Gostei, produção. Vocês fecharam o microfone do Mota. Foi a melhor atitude hoje. Fechar o microfone do Motinho. Presta atenção aí, Gabriel. Porra. Pelo amor de Deus, velho. Assim não dá. O Dorival falando sobre o jogo, mano, falou que aquelas histórias, né, que o Corinthians perdeu muitas chances, sim, né, errou muito em finalizações, né, e falou também sobre o que está acontecendo lá dentro, que é reforços. O que ele fala? Que há uma reunião, sim, com o Fabinho. O Fabinho está no mercado, sim, mas que o que ele pode fazer agora pelo Corinthians é tentar achar soluções dentro do próprio Corinthians, né? Ele pede reforços, né? Mas ele fala assim, nós temos que achar alguma coisa aqui dentro. Temos que achar soluções dentro do Corinthians do que eu posso fazer. Ô Mota, o Fabinho Soldado no mercado era igual eu de domingo no Center Norte. Sem dinheiro pra porra nenhuma, ia pra passear. Fabinho Soldado no mercado e tá fazendo isso. Não tem dinheiro, mano. Não tem dinheiro, Lelê. E ontem o Corinthians até, a gente vai falar a respeito do jogo,
Até ser assaltado, o Corinthians estava melhor que o Bragantino. E depois que tomou o gol, ele continuou melhor que o Bragantino. Segundo tempo foi melhor também. Quando ele empata o jogo, ele estava merecendo já o empate. E o Corinthians ele só não virou por incompetência própria. Eu sei que o erro da arbitragem foi grotesco, mas não dá para o Corinthians aí se esconder somente atrás do erro da arbitragem. O Corinthians ele criou inúmeras chances ali cara a cara. O Corinthians pelo menos 4 chances. Uma com o Martínez no primeiro tempo, 2 com o Romero, uma que ele furou e a outra que ele chutou em cima do goleiro, e a outra com o Garro. 4 chances absolutamente claras de gol que o Corinthians não fez por falta de capricho. Com todo respeito ao Garro, Lele, na boa. O Garro queria afundar o goleiro naquele lance. Ele de frente pro crime. Com a bola dominada, os defensores longe do cara e com a qualidade que ele tem, chapa no canto, pô. Chapa no canto. Se é o Martínez que dá aquela bomba... lance do travessão, né? Se é o Martínez que dá aquela bomba, Lele, eu até entenderia, porque o Martínez é meio jagunço. Matava O Garro o não, goleiro pô. ali. Então a incompetência do Corinthians também não pode ser encoberta pelo erro da arbitragem lá. Mas o que você achou do jogo, Lele? O Dorival deu sinais de melhora? Mano, eu acho que assim, a gente até comentou durante a transmissão, né? Algumas críticas que a gente fazia e batia muito na tecla em cima do Dorival, a gente já viu que ele deixou de teimar e mudou algumas coisinhas, né? Por exemplo, o próprio esquema tático que ele estava insistindo naquele 4-1-4-1 com o Carrídio de ponta, que ninguém aguentava mais ver o Carrídio sofrendo ali nas pontas, ele já mudou, ele jogou ontem no 4-4-2, então o time tinha mais aproximação nesse meio de campo com o Garro e o Carrídio, né, para fazer essa função da armação. Mas ainda assim, eu acho que os jogadores fisicamente estavam um pouco abaixo. O Garro mesmo, que é um cara que a gente pode confiar para fazer esse tipo de jogada, a gente vê que ele não tá 100%, ele tá voltando de lesão agora. Teve esse 1 mês para ele voltar a treinar e tudo mais, mas o ritmo de treino e jogo é completamente diferente, né? Então, sim, como você falou, a gente via que ele estava abaixo também. Agora, essa questão que o Mota trouxe de que a solução tem que estar no clube e vamos olhar para a base e tudo mais. Por mais que o Fabinho tenha prometido contratações para o Dorival também, que com certeza prometeu, né? Mas a gente já vê, nesse jogo contra o Bragantino, o Héctor Hernandes mesmo não foi relacionado por opção técnica e ele relacionou os garotos da base, Guinegão, Dieguinho, Kaique. E aí agora, contra o Ceará, que é o próximo jogo, não vai ter Yuri, Depay. que ainda não vai voltar, nem o Depay, que tomou o amarelo, e nem o Romero, que também tomou o amarelo. Não, forçou, né? Alguns desconfiam que ele estava forçando para Lelê, tomar o cartão o jogo inteiro, né? Eu acho que ele Pra sair. forçou. O Romero também. Mas, ô Lele, na boa, eu acho que foi clássico, válido. né? Eu acho que foi válido, porque o jogo do final de semana é o São Paulo. Eu prefiro ver Memphis e, quem sabe, até o Romero, já que o Yuri Alberto ainda é carta fora do baralho, contra o São Paulo, do que contra o Ceará. Rapidinho, o jogo contra mano, o Ceará... são 19 horas agora. E a Voz do Brasil seria veiculada agora, mas só vai para as 9 da noite. Por mais que os dois jogos valam, de fato, ali 3 pontos, mas na boa, mano, o jogo contra o São Paulo tem Rival, peso 10, né? mano. Então eu prefiro o Memphis aí contra o São Paulo do que, de fato, aí contra o Ceará. São Paulo prefere o Memphis também. Ele não corre. Pô. Ai, Eu não sei por que vocês ficam babando Nossa senhora. do Não, mas eu Memphis. acho também. O cara ganha 4 milhões só pra estar dentro do CT. Porque ele tem premiação pra dar passe e pra fazer gol. Ai. Então os 4 milhões é só pra ele estar lá. E aí, se ele dá um passe, ele ganha mais um dinheirinho. Se ele dá, se ele faz um gol, ganha mais um dinheirinho. Cara, o Corinthians tem que viver a realidade. E a realidade, eu garanto pra você, eu não sou corintiano, mas pode ter certeza que o Corinthians vai fazer seu melhor jogo esse ano contra o Ceará sem o Memphis. Será? Não, mas vai ter Thales Mágico e Ceará. Olha, Héctor Cicinha. Hernandes. É que não é só o Memphis, né? Tá sem Yuri ainda. Mas só tá que sem- é a dependência, fica dependendo do Memphis. E ele não quer, ele tá aqui pra passear, pra fazer. Tá bravinho que não contrataram lá o MC Biel lá, que era jogador do Bahia. Porque o negócio dele é assim, nós, pra quem já jogou futebol, vê a postura dele, vê o comportamento dele, o cara não vai treinar, isso também não é bom pro grupo. Sim. Porque não é só ele. E aí você pega o Kaká depois do jogo, eu tava vendo a entrevista. Ele o cara defendeu, vai e né? pergunta sobre salário. A personalidade daquele menino ali é impressionante. Ele falou que pra ele tá tudo normal, não tem problema nenhum, que ele tem uma equipe que gerencia a carreira dele fora de campo, que ele tem os investimentos, que ele se prepara. A questão é o seguinte, não é só ele. Tem outros jogadores. Se não tá fazendo falta de dinheiro pra ele, os outros jogadores tá. O funcionário tá. Então o Corinthians, eu tava vendo um pouco do jogo ontem, e eu não achei que o Dorival deu um padrão pro time, não. Tava meio desorganizado o Corinthians. Tava naquela loucura. E o Mas Corinthians tava já foi melhor do que tava, viu?
É que o Bragantino é assim... O Bragantino não é aquele Jogou terceiro, mal também o quarto Bragantino. colocado do brasileiro. Tudo dá bem, pra mas falar não é, mal do jogou aquele time, Bragantino. não é aquele time que tem aquele fogo. O Bragantino é meio Palmer, sabe? Meio frio. Frio, né? Não tem um incentivo, assim, a torcida, né? É uma torcida menor, assim, não pressiona tanto. E o Corinthians é algo perigoso. A gente é acostumado a ver o Corinthians no final do jogo pressionando, e o Corinthians foi pressionado. E perdeu o jogo, então tem que ligar o alerta. Eu acredito que o Corinthians sem o Memphis vai jogar melhor. Olha, com relação à postura ontem do Corinthians, eu gostei, porque o Corinthians ele não foi aquele time que esperou o adversário gostar do jogo pra começar a jogar. O Corinthians ele tava marcando alto aí a saída de bola do Bragantino, tava forçando o erro, porque o Bragantino tem essa característica também de muitas vezes tentar adiantar a marcação pra forçar o erro do adversário. O Corinthians ele se opôs a essa postura do Bragantino e realmente deixou os caras incomodados. Tanto que o Corinthians aí até sofreu o gol, ele tava melhor no jogo, já tinha criado chances. Depois que toma o gol, ele continua ainda persistindo e consegue empatar. Teve personalidade pra isso. O grande problema, cara, é talvez essa falta de qualidade, Lelê, Cicinho também, que é jogador e sabe disso, nas finalizações, cara. Não Perdeu dá pra ter, chances, né? Sabe, não dá pra criar 4 chances claríssimas, sem contar elas que o goleiro também foi bem e acabou salvando a lavoura, contra um adversário qualificado. Porque se você pega chances assim contra o São Paulo e desperdiça, você também deixa de vencer o jogo. O jogador ele precisa ter aquele quê a mais de poder ter um pouco mais de qualidade, capricho e talvez até um pouco mais de atenção e tranquilidade também na hora de finalizar. Cara, não dá, Lelê, pro Romero perder o gol que ele perdeu, Sim. cara a cara com o goleiro, mano. O cara é atacante, tá em cima do goleiro do jeito que ele chutou é absurdo. O Garro também, mano, com a qualidade que ele tem, querer afundar o cara, mano. Dá um tapa no canto, chapado, mano. Não, assim, chances o Corinthians teve. Por isso, Cicinho, que a gente até tá comentando, que a gente viu uma pequena evolução no trabalho do Dorival. Claro que ainda não tá bom, mas perto do que tava, com ele insistindo naquele 4-1-4-1, com o Carrillo de ponta lá e tudo mais, né? Acho que já deu uma melhoradinha. Claro que talvez o adversário também, porque o Bragantino, na minha concepção, apesar de ter vencido o jogo, não jogou bem. O Corinthians conseguiu pressionar, conseguiu ter chances, conseguiu achar espaços, né, contra o Bragantino. Aí, no último lance lá, os caras ainda conseguiram, né, buscar o gol, que é bem a nossa cara, tomar um gol desse no último lance do jogo. Mas eu não tenho perspectiva, não, de esperar que o Corinthians também melhore muito na mão do Dorival, de que daqui pra frente, sabe, vá fazer um bom jogo contra o Ceará, contra o São Paulo no Morumbi. A nossa realidade, a gente sabe que é essa. Agora é acertar algumas coisinhas que talvez possam encaixar para não ficar sofrendo, né, perto da zona de rebaixamento, como foi aí no ano passado. O Corinthians voltou à carga para tentar contratar o atacante Elinho. O Elinho, o Corinthians fez a consulta primeiro ainda do que ao Biel, né? O Corinthians que negociou com o Biel, fez proposta de empréstimo, fez 2 propostas de compra e acabou desistindo no caminho, porque, né, o time português, o Sporting, acabou sendo ali, enfim, redutível, né, em relação a baixar a pedida. O Elinho, o Corinthians tinha feito já uma tentativa antes de tentar o Biel. O Elinho pertence ao Toluca do México, foi contratado esse ano, tá, junto ao Red Bull Bragantino. O jogador interessa muito, Fabinho Soldado gosta demais, né, do jogador, e o Corinthians está tentando ainda a contratação do Elinho, tá? O Corinthians tenta por empréstimo, estuda também já, né, cogita fazer uma proposta muito semelhante à que fez ao Biel, né, aquelas que o Corinthians tinha condição, que acreditava ter condição de pagar, mas tentando comprar o jogador, pagando parte ali, né, dos direitos econômicos do atacante Elinho. O problema, o que dificulta a situação do Corinthians é que o Elinho acabou marcando um gol, né, nesse final de semana. O Elinho acabou marcando no último sábado, né, um gol, né, pelo Toluca, né, o gol foi marcado pelo Toluca contra o Necaxa, né, vitória por 3-1, tá, o jogo ocorreu no dia 12 de julho, e ele fez o terceiro gol, fechou o placar, né, da vitória do Toluca por 3-1 sobre o Necaxa pelo campeonato mexicano, tá? E ele foi um dos destaques, né, da partida, tá? E aí, meu amigo, a situação do Corinthians fica um pouco mais difícil. Além disso, o Elinho também marcou um gol na vitória por 4-2 diante do Tijuana recentemente, tá? E o jogador aí
é um atleta que agrada bastante lá o técnico turco, né, deles, o Mohamed, enfim, então fica uma situação meio complicada. Ele que já tinha bons números em 2024 pelo Bragantino, foram 12 gols e 9 assistências em 42 jogos em 2024, foi vendido por 15 milhões de dólares, tá? Muita grana, realmente, né? O Elinho foi vendido pelo Bragantino ao Toluca. Então fica aí essa questão agora envolvendo o atacante, né, revelado pelo São Paulo e que estava no Red Bull Bragantino e hoje pertence ao Toluca. O Corinthians vai, né, tentar enviar uma proposta para pagar parte dos direitos econômicos do Elinho, mas hoje a negociação está muito difícil, diria que quase impossível, até porque o jogador virou titular do Toluca e marcou o gol no último sábado. Aí lasca tudo. Então, aí você a análise do Mano, da Lelê e também do Cicinho, né? Mano, eu não curto muito o Cicinho, mas ele como ex-jogador, mano, ele sabe o que se passa dentro do campo quando o cara tá fazendo corpo mole. Se a gente percebe quando o cara tá fazendo corpo mole, imagina um cara que jogou, viveu lá dentro. Então é claro que o Memphis ali, cara, tá fazendo corpo mole. Não adianta falar, porque tá devendo, não tá devendo, já pagou. Tem a premiação aí, isso aqui, mano, é a parte, o salário tá em dia. Então, mano, dá pra ver. E não é de hoje que ele tá fazendo esse corpo mole, desde o jogo lá que eu percebo, desde o jogo contra o Mirassol, né? Cara, só pegar os jogos do ano passado, por jogos desse ano, a gente vai ver a diferença. Mano, se ele quiser sair do Corinthians, já mete o pé, mano. Pega a proposta que tem da Turquia, nem sei se tem proposta, aliás, mas se tiver um clube interessado da Turquia, não sei se era o Besiktas ou o Fenerbahçe que tava interessado no Memphis, mano, já manda os caras acelerar, manda a proposta, já rala do Corinthians, mano. Contrata alguém que queira jogar, queira correr, porque começa a contaminar o grupo, os caras começam a ver, pô, o cara ganha aqui 4 milhas e não corre, e a gente tem que ficar correndo por um cara desse aí, e eu ganho aqui 200 pau, 300 pau, eu tenho que ficar correndo por um cara que mal se esforça aí dentro de campo. Então começa a afetar os caras, dá pra ver ali que alguns caras ali já tá começando a ficar incomodado com o Memphis, dá pra ver nas entrevistas, até na apresentação, quando o time do Corinthians se apresentou, se não me engano, Gustavo Henrique, o André Ramalho deu uma resposta onde que, não, o problema é dele, não sei o que lá, então já dá pra ver que tá começando a afetar o grupo, esse comportamento do Memphis aí, o cara falta sem dar satisfação, então, mano, começa a afetar o grupo, começa a rachar o elenco, aí já era. Então, e vamos ver também essa questão do Samir aí sobre a Elinho, eu acho muito difícil, eu acho que não sei se os caras pagaram 70 milhões deles, então muito dinheiro, impossível comprar um jogador desse, nem sei se vale tudo isso também, esse Elinho aí, claro, jogou muito bem no Bragantino, fazia muitos gols, bom driblador, ponta direita ali rápido, corta pra dentro, bate chapada, mas não vale tudo isso não. Então, vamos ver o que a gente vai fazer nessa, que nem o Mano falou, cara, o Fabinho vai só pra passear no shopping sem dinheiro, porque não tem dinheiro pra comprar, e aí, talvez tentar jogador livre no mercado, difícil, pontas, é difícil ter pontas de qualidade livre no mercado, os pontas que tem e com clubes são muito caros, jogador de ataque hoje, qualquer cabeça de bagre aí, jogador fraco 30, 40 milhões, então como que a gente vai contratar um jogador assim? O negócio é dar oportunidade pro cara da base, o Kaique aí, pô, o Dieguinho, tem o Guinegão, quarta-feira, vamos ver como o Guinegão agora que vai ser Guilherme, né, eu acho que ele tirou o negão do nome dele ali, vai deixar só Guilherme, então vamos ver quarta-feira qual vai ser o time do Dorival. Cara, eu não duvido nada se o Hector Hernandes aparecer como titular, eu não duvido. Cara, o Dorival tipo, pareceu o Ramon Dias na hora de trocar o time, não tem coerência nenhuma, deixa o cara fora do jogo, sem ser relacionado, no jogo seguinte o cara tá de titular, então vamos ver como que vai ser na quarta-feira aí, o jogo importante, daqui pra frente é só jogo duro, hein, meu amigo, se não me engano a gente pega agora o Ceará quarta, fora de casa, São Paulo fora de casa, Cruzeiro em casa e Botafogo fora de casa, meu amigo, quero nem ver o que vai acontecer nesses jogos aí, vai ser complicado, hein? Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, da minha informação, tal, próximo vídeo, valeu, nós.